Capítulo 36. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Eles costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra fizeram uma cobertura para a tenda. E fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6, formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura, de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura, feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 m de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul. E debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações. E 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações. E mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base,
formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As duas armações que formavam os dois cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes, com prendedores, e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. João. Capítulo 9. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego. E disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: E não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É. Diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele. Afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus porque não respeita a lei do sábado.
E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta. Respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem, e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: e você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor. Disse o homem. E se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Respondeu Jesus. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Capítulo 11. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria.
As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele, a esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo, o homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, a segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade, o que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros, quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados.